Oi, bom dia. Vamos falar sobre o movimento uniforme, né? Que eu já tinha falado para vocês. Eu tinha feito a aula anteriormente, antes de conseguir fazer essa coisa no YouTube. Eu espero que agora dê certo. Mas eu não consegui compactar. Na verdade, colocar para compactar, compacta, só que eu não mando para vocês, não vai, não adianta. Então eu tive que pegar e pegar o celular da minha filha e gravar a minha voz falando, né, na aula para passar para vocês essa parte de física. E aí o Eric teve uma dúvida, né? Eu pergunto, tem dúvida? Quando eu tinha dando aqui a aula para vocês, passando, eu faço aquele resumão. É que eu não tô com o material escolar de vocês. Então eu pego, na verdade, o que eu sei que é daquele ano escolar. Ah, eu tô falando sobre isso, isso, isso. Ah, isso é para sexta, isso é para o sétimo, isso é para oitavo. Então eu pego aquilo ali. Como vocês já me conhecem, eu sempre dou uma passadinha a mais. Eu sempre dou um pouquinho a mais do que só tá pedindo ali. Mas agora eu tô me retendo a não passar. Por quê? Porque eu não estou vendo o material de vocês, então eu não estou com a ciência do que realmente o livro depois desse assunto vai dar. Porque se eu sei que depois desse assunto vai ter, eu posso ir a mais que não vou confundir vocês. Mas eu não estou vendo, então fica meio complicado também para a tia, tá? Então, quando foi passado para mim sobre o movimento retilíneo e uniforme, sobre essa variação e tudo mais, eu falei, não, eu vou fazer o resumão do que vem a ser o movimento retilíneo e uniforme. Então, como eu já tinha falado lá antes, quando a gente fala de movimento uniforme, é aquele movimento que não varia, ele não muda, tá? Ele veio aqui, ele começou, digamos que aqui tem um automóvel, ele começou daqui, nesse tempo zero, ele vai vir, continuar na mesma velocidade, que a gente fala assim, ele está correndo a 30 quilômetros por hora, né? Assim que a gente fala, quando a gente está falando em velocidade até de veículo, nossa, ele chegou a 40 quilômetros por hora. Então, a mesma coisa vai acontecer do ponto zero até o seu, ou seja, do ponto de partida até o teu ponto de chegada. Ele vai continuar com a velocidade e com o seu tempo. Por isso que se chama uniforme, tá? Por isso que esse termo que a gente usa, tá? Porque ele se desloca reto e numa velocidade constante. Então, se ele saiu da linha do zero a 40, ele vai vir 40, 40, 40, 40, 40, até o final, tá? É uma velocidade constante. E os movimentos uniformes, eles podem ter, percorrem espaços iguais, com intervalos de tempos iguais. Então, por isso que ele é uniforme. O mesmo tempo no mesmo espaço, tá? Eu acho que essa parte vocês devem ter entendido. Acho que ficou confuso mais quando chega no retardado, né? Que aí já começa a confundir um pouquinho mais, mas é só aquilo que eu sempre falo pra vocês aqui, que eu falava desde o ano passado, né? Esse meu nono ano. Ano que vem, Química e Física. Química e Física é outro patamar, né? E detalhe, a tia fala pra vocês, vocês estão pegando a basezinha lá bem fresquinha da Química e Física. Ensino médio que vem pegando legal, tá? Então essa é bem a base mesmo para vocês se interagirem, saber o que se trata Química e Física, tá? Então quando a gente, vou dar um exemplo para vocês, quando a gente está, por exemplo, eu estou percorrendo uma via, Avenida Brasil, tá? E eu quero saber quanta velocidade eu estou. Geralmente a gente usa aquela fórmula, né, normal, que é o delta que a gente tem, que a gente quer saber o tempo que eu fiz, né, a distância vezes o tempo. Qual é a velocidade média? Distância sobre o tempo, delta S sobre delta T, que a gente chama. E aí a gente pega a distância que foi percorrida, ele percorreu 40 quilômetros. Em quanto tempo? Em 2 horas. Então você vai fazer distância dividido por 2, 40 dividido por 2, quanto tempo velocidade média que ele teve? 20 km por hora. Entendeu? Vai depender muito. Então, na verdade, é mais interpretação. Eu interpretar o que se quer. Eu cheguei até a dar uma aula para vocês ainda antes da quarentena falando um pouquinho disso, que o importante é eu prestar atenção no meu problema, o que se pergunta. Porque muitas vezes vocês gravam assim, mas a fórmula é delta, velocidade média é Vn sobre delta S sobre delta T, igual delta S sobre delta T. Aí vocês gravaram isso. Só que lá no problema de vocês, eles não estão querendo, eles já têm a velocidade média, digamos que estão querendo o tempo. O que vocês vão fazer?
Ao contrário, o tempo vai vir para frente, delta tempo vai ser igual a delta S sobre delta M. Vocês só vão trocar. Vocês só vão pegar essa fórmula e trocar. E aí, muitas das vezes, você se confunde por causa disso. Mas como que eu vou calcular agora? O que é o tempo? Como eu vou botar o tempo? Entendeu? Vocês só vão fazer a troca da fórmula, do local da fórmula, tá? Aqui, vamos pegar... Quando aqui, ó, eu coloquei para vocês eu não sei se está dando para ver direito. A minha luminosidade aqui é muito ruim, gente. Ainda tem esse problema aqui. É muito ruim. Mas eu coloquei aqui, eu fiz uma reta e fiz um percorrer, tá vendo? Então, a velocidade, ela vai ser igual a delta distância S sobre delta tempo. É o que tá ali. Então, isso é uma espécie de um gráfico também, tá? E aí, nós vamos ter também o gráfico retardado, né? Porque quando a gente fala de S0, a gente está falando da posição comum, da primeira posição. Quando a gente fala de T0, é do primeiro tempo, de onde ele saiu, tá? Agora, quando a gente fala também de movimento, de gráfico, que eu botei lá, delta S sobre delta T, eu tenho que saber quem é quem. Quando eu falo de delta S, eu tenho o S menos o S0, que é a variação desse espaço. O que é o S ali, né? A distância, tá? E como a gente mede essa distância aqui? Em metros, tá? Anotem aí, em metros, tá? No tempo, a mesma coisa. Eu tenho o delta tempo, onde vai ser o tempo menos o tempo zero. O que é o tempo zero, gente? Aquele que iniciou. Só para vocês saberem, a fórmula é só essa daqui, tá? Eu só estou explicando cada um deles, tá? E aí a gente faz igual assim, tempo zero menos o tempo que você iniciou, tá? E o que acontece? Depois disso tudo, eu vou ter movimentos uniformes, que a gente fala, do retilíneo eu já falei, ele pode ser crescente e decrescente. O que é isso, crescente? Crescente é que eu aumentei. Lembra? Crescente. 1, 2, 3, está crescendo. Eu aumentei a minha velocidade. Decrescente. Eu diminui, que a gente chama de retardado. Progressivo e retardado, tá? Então, movimento decrescente. Poxa, eu comecei no 60 km por hora, 60, mas eu tive um dado momento que eu peguei a estrada, eu diminuí de 60 para 50. Eu já tive o quê? Eu decresci. Pô, mas eu comecei em 40, pô, mas a estrada estava boa, eu aumentei para 60. O que eu fiz? Eu cresci. São movimentos que a gente chama retardado e regressivo, tá? E aí, quando a gente fala desses gráficos, né, da velocidade, como a velocidade escala média, e constante está dentro do gráfico, é muito simples. Quando a gente fala gráfico, a gente fala disso, de reta, tá, gente? A gente fala disso aqui, ó. Gráfico, a gente está falando de retas, tá? Quando a gente fala de gráfico. Então não bota na cabeça de você, gráfico é difícil. Não, isso aqui é retas, tá? E aí, por exemplo, eu tenho velocidade e tenho tempo, não é isso que a gente está estudando? Movimento, velocidade e tempo. Não esquece disso, tá? Velocidade está sempre aí e o tempo. Então eu tenho que estar sempre percebendo como que esse movimento tá. Se ele está progressivo ou se ele está regressivo, tá? Se o movimento está progressivo, significa que ele está o quê? Ele continua. Ele vai continuando esse movimento. Se ele regride, ele já não faz mais o que ele começou lá no ponto zero. Ele está retrocedendo, tá? E isso que a gente vê em gráfico, tá? Então, o movimento progressivo, se você parar para analisar, no gráfico a velocidade ela é uma reta. Vamos fazer esse aqui. Digamos que é esse gráfico aqui, ó. A caneta da tia tá péssima, a tia não tem onde comprar. Eu já fui na armarinha ali, não achei essa caneta. Eu gastei tanto aqui. E eu compro sempre lá em Bangu e não fui. Tá horrível a caneta da tia. Mas aí eu tenho esse movimento, essa reta, tá? Eu fiz uma reta. Quando eu tenho a velocidade reta, ou seja, ela tá paralela, tá vendo? Velocidade e tempo. Aí aqui, digamos que é o gráfico, aí aqui tá 30, aqui tá 40, aqui tá 60, é o gráfico. Aqui são os tempos, né? Gráfico, normal, tá? Vocês aprenderam a fazer gráfico lá atrás. E aí, ela tá paralela e ela tá nesse eixo aqui, não tá?
Olha o eixo dela. O eixo do gráfico, né, esse encontro aqui entre as retas, tá? É esse encontro da reta. Então, essa função está dizendo que o quê? Eu tenho velocidade maior ou menor que zero? A velocidade está menor que zero, ela está no eixo, tá? Mas aí, qual é a importância disso? Qual é? A importância é que eu estou indo constante, ou seja, eu estou progressiva. Eu continuo andando para frente. Eu continuo com a mesma velocidade. Então, é um movimento progressivo. Eu estou numa reta seguindo o meu gráfico. É diferente se eu pegar e falar assim, eu comecei com essa velocidade e eu diminuí conforme foi o tempo. Não. Eu continuei com a velocidade e acompanhando também o tempo. Diferentemente, a gente chama de movimento retrógrafo, tá? Ele vai ser retrógrafo quando eu diminuir. Então, na verdade, vai ser o seguinte, aquilo que eu estou falando. Eu comecei no 40, vamos dizer, tá? Velocidade 40 km por hora. E, de repente, eu passo para o 20, termino com 20. Então, eu diminuí, eu retrocedi na minha velocidade, tá? Então, ele vai ser um movimento retrógrado. Não só isso, de movimento, como o Hélio falou, tá com dúvida, uniforme, total, ele é uma linha reta, ele continua com a mesma velocidade e com o mesmo tempo, eles não mudam. Mas aí, quando eu vou passar, que eles têm dois tipos, que é o progressivo e o retrógrafo, eu tenho que prestar atenção. Por que é progressivo? Progressivo, a palavra já te diz, ela continua. Regressivo ou retrógrafo, ele diminui, ele não vai dar continuidade àquilo que ele deu início, tá? Ele vai diminuir, ele vai retardar, tá? Então, eu preciso entender que quando eu estou nesse ponto aqui, ou no ponto do eixo onde vai começar, por exemplo, é igual uma corrida de Fórmula 1, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. Corrida de Fórmula 1, todo mundo não fica lá aparelhado? Todo mundo está lá aparelhado, correto? Aí vai lá, a bandeirinha dá a largada. Naquele momento que está todo mundo aparelhado, eles estão o quê? Em que ponto que eles estão? Ponto zero. Eles não têm velocidade, eles não têm tempo, não tem nada ainda, porque eles estão ali parados para dar a largada. A partir do momento que eles dão a largada, eu tanto posso ter vai ter o campeão, é óbvio, um automóvel que ele vai dar uma progressão bem maior do que o outro que está lá na esquerda, na direita, ou do lado dele próximo a ele, que ele vai dar maior, porque ele vai conseguir dar uma largada de 40 km por hora e dali foi aumentando para 120, 200, né? E aquele que de repente não conseguiu dar essa largada de 40, largou 20, mas que lá na frente ele consegue passar aquele que largou a 40. Entendeu? Então olha só a diferença. Ele não foi contínuo. Ele foi progressivo. Mas também tem aquele que pode ter começado a 80 km, vou dar um exemplo, e de repente quando ele vê, ele termina a corrida a 60 km. Estou dando um exemplo, porque a corrida é muito mais que isso, né? A velocidade dele. Estou dando um exemplo. Então, ele retrocedeu. Foi retrógrafo, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Só nessa situação. Então, no gráfico, vai te mostrar isso aqui, ó. Um movimento retilíneo, um movimento contínuo. Quando eu falo que aqui, nesse ponto, é diferente de zero, porque ali eles não têm nada ainda. Eles não começaram com nada, eles estão nulos. Então, eles são diferentes, tá? Eles não têm... Eu não posso dizer que aqui eles vão ser diferentes. Porque eles já andaram, então não vão ser. Eles vão ser maior ou menor que... Entendeu? Eles andam dentro de um gráfico, tá? Que eu tô falando. Falando de gráfico, tá? Para vocês não confundirem. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido o que eu queria que vocês fizessem. Acredito que tenha exercício no livro para fazer, mas em primeiro lugar, entender o que é movimento uniforme, o que é movimento progressivo, o que é movimento retrógrafo. Entendi isso? Aí eu vou para entender as fórmulas. Entendi qual é a fórmula? Aí eu vou fazer os problemas, que aí eu vou saber aplicar as fórmulas. Se não entender, não tem como você aplicar as fórmulas. Porque a gente fala assim, é mole, porque é só fórmula. Mas se eu não entender o que está sendo pedido, eu não sei aplicar a fórmula.
Então é necessária a interpretação. A importância da leitura é muito grande, tá bom? Um beijo.